Nós somos alunos do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Vamos apresentar a matéria de microbiologia agrícola do professor Milton Lima. E nós vamos apresentar o seminário sobre a infecção por patógenos influencia na composição distinta da comunidade microbiana em Sorgo Rios. O grupo é o Giovanni, Emanuel, João Vitor, José Henrique e Vandos. Próximo, por favor. Aí está a citação bibliográfica do artigo, né? Próximo. O print da capa, caso alguém queira procurar. Próximo. Bem, devido ao fato de pouco conhecer sobre a dinâmica foliar, o artigo em questão ele examina a relação entre a microbiota e sua resposta a possíveis infecções naturais por meio de patógenos. Como método para o estudo, ele desenvolveu um sistema experimental baseado no conjunto de linhagens endogâmicas recombinantes do sorgo, o RIOS, com a variação ou classificação de 4 modelos: os resistentes, moderadamente resistentes, suscetíveis e altamente suscetíveis, que vão ser explicados certinho. Uma combinação do gene 16S, RNA e ITS foi usada para avaliar bactérias e fungos, respectivamente, em amostras foliares. Como estado, ele obteve o seguinte, que o microbioma foliar, ele difere substancialmente em rios assintomáticos e sintomáticos subsequentes à infecção natural por patógenos. Além disso, ele encontrou também uma relação entre a saúde das plantas e a infecção, a saúde das plantas e a estrutura da comunidade microbiana. Isso porque o estudo ele apresentou vários patógenos fúngicos e bacterianos distintos, como, por exemplo, a Gibberella, que é um fungo, a Pantoea, que é uma bactéria, e foram ligados os dois, tanto a Gibberella quanto a Pantoea, um grupo altamente suscetível, a Ascoxita, um gênero fitopatogênico, o gênero bacteriano Metylorubrum e o gênero fúngico Anaella. Ambos, tanto o Metylorubrum e o Anaella, ligados ao grupo resistentes e moderadamente resistentes. Além disso, também foram numerosos táxons fúngicos e bacterianos altamente diversos em rios, que não mostraram sintomas e diferenças taxonômicas entre a microbiota hospedada pelos rios sintomáticos e assintomáticos. Como conclusão, ele entendeu que a infecção dos patógenos pode resultar em uma microbiota distinta, já que o resultado sugere que o microbioma altamente diverso pode promover a capacidade das plantas de resistir aos efeitos dos patógenos, que contribui potencialmente para a saúde das plantas. Próximo, por favor, Giovanni. Não, desculpa, é isso mesmo. Desculpa, não. Bem, a introdução, ele concluiu que a variedade de adaptações das plantas causadas concluiu uma variedade de adaptações das plantas, causada como uma resposta a estressores abióticos e bióticos. Além disso, ele também concluiu que plantas saudáveis e assintomáticas coexistem com diversos conjuntos de micro-organismos, incluindo protistas, arqueias, bactérias e fungos. Esses micro-organismos associados às plantas, eles influenciam positivamente a saúde das mesmas, aumentando a aquisição de nutrientes, tolerância ao estresse e resistência aos patógenos. Também que a relação microbiota e biota, a microbiota e microbiota, ela é fundamental para o entendimento e elaboração de soluções para os estresses bióticos e abióticos em culturas agrícolas, como, por exemplo, do sumo, que é uma cultura considerada versátil, porque ela é uma cultura altamente com alta tolerância à seca, altitude e uma ampla gama de temperaturas. O sorgo, ele pode ser cultivado de duas formas, né, como grão ou como caule doce. O sorgo doce, como caule doce, ele é similar ao de grão, porém ele possui uma concentração maior de açúcar nos caules. Além disso, é matéria-prima para o biocombustível. Porém, no estudo, o potencial total de produtividade do sorgo não foi realizado devido, em parte, a uma série de restrições bióticas e abióticas, como ervas daninhas, pragas, animais, interações bióticas e patógenos de planta. Os micro-organismos, em grande maioria, eles são benéficos para as plantas, porém, os patógenos podem colonizar as folhas e sobrecarregar os mecanismos de defesa inatos que causam doença nas plantas.
A colonização por patógenos bacterianos e fúngicos é uma ameaça direta à produtividade e sustentabilidade da produção da produção. E pouco se sabe sobre a diversidade de microbiomas nas culturas de sorgo e a interação entre bactérias. Além disso, ele não demonstra, não há, estudos da comunidade microbiana relatados em linhagens consanguíneas recombinantes do sorgo rios, em resposta a exceções abióticas. Os estudos limitados disponíveis sobre o microbioma do sorgo, eles foram baseados em metodologias dependentes de cultura, que são conhecidas por perder 99% das comunidades microbianas. Porém, nenhum desses estudos ele avaliou a região aérea da planta, que sugere ser um dos principais locais de entrada para os patógenos. Próximo. Bom, dentro de materiais e métodos aí, né, o material RL, que é basicamente o conjunto de linhagens consanguíneas recombinantes de sorgo, né, aí foi feito um mapeamento populacional, que é derivado de autofecundação, né, de uma única planta de geração 1, e é avançada através do método de descendência de semente única para a geração 9, né? E essas variedades de sorgo, elas são mapeadas de acordo com as características quantitativas, né? Que é como o rendimento de grão, característica relacionada ao açúcar do como e produção de biocombustível desse sorgo. O cultivo de rios de sorgo, né? Essas sementes elas foram cultivadas em uma mistura de vermiculita autoclavada juntamente com perlita, autoclavada para desinfectar, né, essa mistura. A vermiculita é um substrato utilizado para germinação, né, de sementes, e a perlita é um substrato que garante maior aeração do solo, né, e drenagem também. Esses rios, né, eles são submetidos às mesmas condições de plantio e são deixados para crescer, né, até o estágio de desenvolvimento de enchimento de grão, para permitir que as plantas, né, sejam colonizadas aí naturalmente por micróbios patógenos. E para avaliar, né, essa, essa infecção, essa colonização natural, né, da comunidade microbiana nessa folha de sorgo, né, durante a manifestação da doença foi coletado 45 amostras, né, foliares desses rios individuais no estágio de enchimento de grão. E a suscetibilidade desses rios é baseada de acordo com os sintomas foliares, após permitir, né, a infecção natural desses patógenos, e que foram divididos em 4 grupos de acordo com os sintomas visuais, que seriam de resistente, moderadamente resistente, suscetível e altamente suscetível. E os sintomas e lesões na área de foliar do grupo de resistente foi de 1 a 10%, com sintomas e lesões, de 11 a 30% no moderadamente resistente, de 50 a 51% no suscetível e de 51 a 75% no altamente suscetível. Próximo jogo. Bom, dentro da amostragem foram feitas coletas individuais, né? Dessas folhas, né? Dessas 45 folhas individuais, e foram coletadas de acordo com, na resistente foram 11 coletadas, moderadamente resistente 10, número de folhas, suscetível 12 e altamente suscetível também mais 12. E essas folhas foram coletadas de forma manual, né? Utilizando luva e pinça, que foram pré-esterilizadas com álcool 70. E essas amostras elas são mantidas em sacos, né? Ésteres, e depois em caixa de gelo a menos 4 graus e colocadas depois em um freezer a menos 80 graus Celsius até para a realização do processo de extração de DNA. Bom, as análises de ecologia molecular é onde ocorre a extração do DNA, né, e amplificação de fungos e bactérias. E esse material é desinfectado, né, e para permitir a identificação de epífitas, que são espécies que vivem sobre outras culturas de plantas maiores, né, utilizando-os apenas como suporte, e endófitas, que são combinações de micro-organismos, né, que vivem sistematicamente no interior das plantas sem causar dano aparente em seus hospedeiros. Essas amostras foram trituradas usando um dispersor celular, que é em seguida feita a extração desse DNA,
e que deve ser conforme um protocolo. As análises bioinformáticas foram os padrões da comunidade bacteriana e fúngicas, né? E foram essa comparação, né, dessas unidades taxonômicas operacionais nos bancos de dados que eles tinham. Próximo. Bom, resultados. Bom, como foi dito anteriormente, sobre as 4 linhagens de sorgo, o resistente, que é representado pela letra R, suscetível, que é representado pela letra S, e moderadamente resistente, que é MR, né? E altamente suscetível, que é HS. A partir daí foi feita a diversidade alfa, né, e bacteriana de folha de sorgo. Foi avaliada a estimativa de índice de Xenos e Simpson para a diversidade alfa fúngica de bactéria, né? E como podemos ver aí, é um gráfico de box plot, né? Como mostra na figura A de fungos, em Simpsons, a população de fungo de HS é menos diversificada em comparação com o R, que é resistente. E nesse primeiro gráfico aí, mostra que o MR não teve uma diferença significativa. E no segundo, que é o Xenos, em fungo, a diferença foi entre S e R, que o S apresentou um índice alto em riqueza de espécie. E nele, como podemos ver, que destaca aí, o MR apresentou uma alta riqueza de espécie. Já na figura B, que é em bactérias, né? Em Xenos, que é o segundo gráfico da figura B, HS mostrou que abrigou uma significativa muito alta de riqueza de espécies, né, em comparação a R. E o grupo, o, o grupo S aí apresentou uma alta riqueza também em comparação a o grupo R. E no primeiro quadrante, no primeiro gráfico aí da figura B, em Simpson, HS mostrou que o menor número de espécies. Já na R, que é resistente, né, apresentou um número mais assim abundante de espécies, mais diversificado. E nos dois gráficos da figura B, o MR não mostrou uma significativa, nenhuma significativa. Próximo slide. Diversidade betas, né? Ela mostra um agrupamento para cada grupo, né? E as diferenças. A dispersão beta é usada para medir as variâncias na abundância de fungo e de bactéria, né? Como mostra na figura A de fungo, que é um gráfico de elipses, né? Podemos ver que o R está bem diferente em comparação ao HS. Pois eles estão bem diferentes, como eu falei, né? E as elipses aí não estão se tocando. Que eu não sei se dá dando para ver direitinho. A elipse a elipse HS é essa mais laranjinha e a R é essa verde água, verde cana. Então,
elas não estão se tocando. Porém, elas estão meio que interconectadas, né? Porém, por ter indivíduos iguais, né? E já na figura B, que é de bactéria, o grupo HS é bem diferente. Porque diferente de R, porque eles estão separados, né? Então, há uma diferença de espécie e de indivíduos, né? E o HS tem uma maior, tem menos diversidade, né? Porém, tem mais doenças. Mais doença, tipo de gênero de família que são fitopatógenos, né? E, como podemos ver, né? Esses três grupos, que é o resistente, suscetível e o moderadamente resistente, eles apresentam uma semelhança, porque eles estão conectados, diferente do HS, que estão separados de todos. Então, ele com certeza tem uma diversidade de indivíduos diferentes dos outros. Próximo. Então, até aqui na parte do trabalho, eu quero que você entenda que, a princípio, todo o trabalho ele vai rodar ao redor disso aí, ó. A infecção do patógeno resulta em um microbioma diferente. A gente está falando aqui de 4 linhagens diferentes, né, como a gente apresentou, e aqui eu vou estar te mostrando um pouquinho mais, né, a resistente, moderada resistente, suscetível e altamente suscetível. Porém, quando a gente fala dessa composição fúngica e bacteriana de folhas do sorgo, a gente tem sempre que lembrar lá no início da introdução. Isso aqui é um teste com um microbioma, com uma microbiota a possível infecção natural. Então, quando a gente fala isso, a gente entende que tem sim um microbioma foliar diferente, que também se difere em relação à saúde de cada folha, de cada variedade, e também essa comunidade microbiana. Falando disso, lá em cima o autor já fala, ó, Gibberella e a mancha branca, né, que é a Pontoia nanatis. Ele já fala, ó, fungo e bactéria. E aqui, e dando uma atençãozinha um pouquinho a mais, a gente lembra, e é legal retomar, quando no primeiro gráfico a gente está falando de uma diversidade alfa, número de espécies, e depois a gente fala de beta, né? E isso tem uma relação grande com esse gráfico número 3, quando a gente vai estar falando aqui, o autor, nas entrelinhas, ele é bem direto, né? Foma, dindimela e papilotema são as que mais representaram aqui nesse grupo das resistentes. Por quê? Né? Ele até representou números, né? 30, 30 e 20%. Mas o que eu quero que você entenda é que, para analisar um gráfico desse, a gente tem sim que olhar esses picos, né? Então, analisando um por um, a gente vai começar aqui no lado que esse aqui é um fungo, né, e aqui bactéria, né, são dois gráficos em relação a família e gênero, sendo esse aqui família, família e gênero. Então, quando a gente já olha isso aqui, você pode ver que em relação à família, este verde, a gente está representando aqui a família das ervilhaceias, que no caso você pode lembrar disso aí, em relação às hortaliças, é aquela podridão mole de hortaliças, geralmente. E em relação a esse um pouquinho mais amarelado aqui, é a família das enterobactérias. Isso tem uma relação grande, porque no segundo gráfico do gênero das bactérias não há esses dados tão alarmantes como esse. E por quê? O autor fala, olha, são bactérias comensais, mas também tem sim patógenos, beleza? Quando a gente passa para a família dos fungos, o que a gente vai ter? Já logo de cara você vê que a didimela está aqui, né? É bem alarmante. E, em relação ao grupo altamente suscetível, a gente tem aqui a presença da Nectatriaceae, né, que nada mais é do que um fusário. Então, perceba, aqui a gente tem altos índices aqui de um fusário, né, que é no caso da família que eu te falei, e essa didimela que ela está presente ao longo de todo o trabalho, acometendo ali abóbora, abobrinha, né, pepino, por exemplo. E quando a gente passa para o gênero, que é essa primeira imagem aqui, a gente já vê também a famosa Gibberella, que no caso está apresentado neste gráfico aqui, né, nesse índice. E é falando de Gibberella, falando de didimela, que a gente faz essa relaçãozinha com o quarto índice. Por quê? O autor faz isso propositalmente
Para quê? Nessa parte, nesse quarto gráfico, a gente vai falar principalmente de proporção. Proporção de quê? De hotos fúngicos, né? Nessa parte, e depois de bactérias, né? E lembra, né, o que são os hotos, né? As unidades taxonômicas operacionais, que nada mais são do que diversidade de patógenos. Quando a gente olha para esse gráfico, o autor está salientando aqui, principalmente ao grupo suscetível e altamente suscetível. Quando a gente fala, então, dessas proporções, a gente tem que, dentro do grupo dos fungos, mesmo apresentando ali apenas 11 diferentes patógenos, a gente mostra que é apenas 2% de todos os patógenos. Em contrapartida, quando a gente olha em relação às bactérias, que tem apenas 5 diversidades, ou 5 hotos bacterianos, a gente vê que é quase 5% do total. E isso tudo tem sim uma outra relação, e aqui quase passando para a parte da discussão, do porquê que o autor pega em relação à diversidade alfa, depois beta, ele estreita mais em relação a essa abundância familiar de todos os patógenos, que também lá tinha bacilos, que é legalzinho, é bacana, mas depois, quando ele chega nesse quinto gráfico para iniciar essa conclusão, e a conclusão mesmo, a gente fala principalmente do grupo R, dessa linhagem R, e altamente suscetível. Resistente e altamente suscetível. Porque ele já logo conclui, meu amigo, olha, Gibberella, Epicócon e Ascochita são as principais que estão aqui dentro do grupo do altamente suscetível. Mas o que a gente não pode esquecer? Que lá em cima, quando a gente falou em relação à levedura do gênero aqui da Anaella, a gente tem que lembrar que também tem. E aí, o que acontece? Quando você observa esse gráfico em específico, a gente vê a presença também, né, em verde do gênero, né, de Ascomycota e Basidimycota. E, passando um pouquinho mais agora para essa bactéria, o que a gente percebe? As protobactérias e esse Firmicutes nada mais são do que, respectivamente, bactérias gram-negativas e gram-positivas. É a partir disso, mas não esquecendo principalmente da Pantoea lá de cima, que é a que eu te falei que era da mancha branca, que ela vai fazer essa ponte em relação à discussão. E por que isso é necessário? O Anderson falou em relação à diversidade, falou um pouquinho mais dos índices de Simpson e de Shannon, e é parecendo nisso que a gente fala, a abundância, que é no caso no gráfico número 3, conforme ela for constante, maior é essa diversidade, segundo Simpson. Depois, quando a gente fala de Shannon, a gente vê que quanto maior o número de espécies, maior o índice. E é um pouquinho disso que a gente vai comentar agora na discussão, quando a gente vai citar em relação à riqueza e abundância de diversidade. Discussão. Na hora de elaboração desse trabalho, a gente pensou em separar os resultados da discussão para a gente realmente ver o que a gente pode retirar desse trabalho, né? E em parte, esses próximos slides resumem justamente isso, né? Então, o microbioma, ele está relacionado à gravidade da doença. A presença ali de bactérias, de fungos, e seja ela um patógeno ou não, um fitopatógeno ou não, ele relaciona com a gravidade da doença. Essa doença, né, assim como o Giovanni falou, teve casos em que teve um alto número de indivíduos de Gibberella, né, da doença Gibberella. Então, o que isso significa? Maior diversidade ou menor diversidade que resulta nisso? Né? Mas a gente tem justamente isso, que o microbioma está relacionado à gravidade da doença. Né? Diversidade em plantas R é maior do que em plantas S e HS. Né? Por que isso? Porque a maior diversidade nessas plantas R, ela está muito relacionada com a capacidade de não expressar a doença, né? Um estudo de sintomas em folha de videira também comprovou isso, e estudo com bactéria em solo de tabaco. Né? Então, como que era mais ou menos? A gente estabelece a seguinte relação: sintomas brandos ou plantas saudáveis, né? Sintomas brandos lá nessas folhas de videira ou plantas saudáveis lá nesse solo com tabaco, resultava em maior diversidade microbiana, certo? Próximo. O microbioma diversificado é menos propenso a patógeno. Então, a gente responde aquele primeiro ponto que eu tinha falado, né? Quanto maior a diversidade, menos propenso ela vai ser a patógeno.
Por quê? Por causa de concorrência. Concorrência a alimento, concorrência a habitat, né? Resumindo, concorrência a recursos, né? Então, essa é justamente uma resposta daquele primeiro ponto. Otos únicos são maiores, né, em plantas S e HS, em plantas suscetíveis e altamente suscetíveis. Então, aqui a gente tem um outro dado também, que é lá, ó, plantas doentes abrigam mais otos únicos que plantas saudáveis. Como que é a ideia? O Giovanni estava falando de otos, que são esses indivíduos que conseguem desempenhar uma mesma função, né? Por exemplo, a gente tem 4 indivíduos que eles conseguem fazer o crescimento da planta, eles conseguem, outro exemplo, fazer fixação biológica de nitrogênio. Mas o que seria esses otos únicos? Otos únicos em vez de a gente ter 4 indivíduos, que é um oto fúngico, a gente só tem um. Então, dentro desse óton, de fazer um crescimento vegetativo ou de fazer uma fixação biológica de nutriente, de nitrogênio, a gente só tem um indivíduo. Então, quer dizer que se acontecer algum desequilíbrio, esse indivíduo morre e a gente deixa de ter essa fixação de nitrogênio. A gente deixa de ter esse crescimento da planta. Então, otos únicos ocorreu mais em suscetível e altamente suscetível, né, aos danos da doença, certo? Próximo. Beleza. Tá bom, vamos entender um pouco o que seja isso. Diversidade, né, e riqueza. É um ponto que o Anderson já tinha tocado naqueles gráficos, o Giovanni também trouxe isso, né? A diversidade, ela está relacionada à variedade de espécie, já a riqueza ao número, né? Então, vamos pensar assim, a diversidade é a gente ter 4 espécies diferentes, né? Agora, a riqueza é a gente ter, dentro de uma dessa espécie, um elevado número, né, de indivíduos. Então, não quer dizer que se eu tenho maior diversidade, eu tenho maior riqueza. E não quer dizer também se eu tenho maior riqueza, eu tenho maior diversidade, né? Olha lá, ó, a associação feita com o aumento da pressão da doença, né? O aumento da pressão da doença, ela pode sim causar uma maior riqueza, né? E a presença de comunidades bacterianas em solos com fusarium também resultou nisso, né? Então vamos pensar o seguinte: se a giberela ela é uma espécie só e ela está em alto nível, em alto número dentro daquela planta, então ela tem maior riqueza, ela tem maior quantidade de indivíduos lá dentro. É nisso que resultou o trabalho, certo? Próximo. Na conclusão, então, a gente chega, dentre todos esses resultados que a gente foi costurando ao longo dessa apresentação, a gente chega em 3 conclusões que a gente tem realmente provas estatísticas, inferências estatísticas para mostrar que realmente isso é verdade, né? Então, um microbioma altamente diversificado, ele contribui para a resistência aos efeitos dos patógenos, né? Então, indivíduos que desempenham a função de outro indivíduo, né, que se esse outro indivíduo sair, essa função, por exemplo, como eu já tinha falado, a fixação biológica de nitrogênio, ela não vai cessar, não vai parar, né? E também, essa maior quantidade de indivíduos diferentes, ela resulta em competição por recurso, em competição por ambiente, né, habitat e alimentação, certo? Então, aí diminui os efeitos dos patógenos. Segundo, né, fornece a composição fúngica e bacteriana nas folhas de rios de sorgo, ou aquilo que o Giovanni falou, né, toda a família, todos os gêneros presentes, né, então é isso que a gente pode ter, toda a composição fúngica baseada no método que o Emanuel passou, e aí a gente chegou nessa composição, e o que a gente consegue concluir realmente que é um estudo inicial a respeito da dinâmica, grande quantidade de estudo na rizosfera, na parte da raiz, no solo, mas a gente tem pouco estudo da parte foliar, e é justamente na parte foliar onde a gente tem essa grande diversidade também de patógenos, né? Quando a gente vê lá, a gente faz uma aplicação foliar na folha, porque esses patógenos, eles atacam justamente essa parte, né? Que é as folhas.
né? Então é isso que o estudo termina. Próximo. Então a gente deixa aqui as referências, próximo. Se precisar de algum print, alguma coisa dessas referências, tá bom? Então a gente agradece, o nosso trabalho é esse. Muito obrigado.